A uso capião é o modo de aquisição da propriedade pela posse prolongada. No mercado imobiliário, não são poucos os casos de compra de imóveis de posse sem o devido cuidado de verificar se há um verdadeiro proprietário. Os corretores de imóveis possuem responsabilidade jurídica na condução dos negócios. Logo, é essencial que o profissional entenda sobre a uso capião para oferecer mais segurança ao cliente. Para abordar esse tema tão importante, recebemos no programa de hoje o professor Alexandre da Mata. Professor, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. O prazer é meu e eu que agradeço por estar aqui na TV Cresce Rio. Professor, inicialmente explica pra gente o que é uso capião e por que trata-se de um tema tão complexo. Bem, o uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade. O Código Civil, ele trata pelo gênero feminino. Então, na realidade, nós falamos a uso capião. Ela se refere àquele possuidor direto em que ele adquire a posse da propriedade, em que, por negligência do antigo proprietário, o direito reconhece a propriedade para esse possuidor direto, chamado de prescrição aquisitiva, que é uma das formas também de reconhecer a função social da propriedade. Então, aquele antigo proprietário, em que ele não dá a função social da sua propriedade, porque o direito de propriedade não é um direito absoluto. Se você é proprietário de um imóvel e você abandona o seu imóvel por algum motivo, outra pessoa vai lá, entra naquele imóvel, faz a sua moradia, coloca melhorias, o direito reconhece aquele possuidor o direito de propriedade. Quais são as modalidades existentes e os requisitos para a consumação de cada caso? Bem, as modalidades existentes no Código Civil são a uso capião extraordinária, a ordinária, a especial urbana e rural e também a especial esconge. Com relação ao uso capião extraordinário, os requisitos são os mais simples. A posse ininterrupta por 15 anos, pelo menos, independente de justo título ou boa-fé. Não significa que, não necessitar do justo título ou a boa-fé, que a pessoa vá lá e tenha que arrombar uma casa, por exemplo, que achar que ela está abandonada. Não significa isso. O Código ele estabelece o seguinte: se a pessoa vê que uma casa, um imóvel, ele está abandonado e ele vê que o proprietário ele não deu a função social da propriedade, ele pode ir lá, autoriza ele entrar no imóvel, fazer as melhorias necessárias para fins de moradia, tendo a intenção animus dominis, ou seja, a intenção de realmente fazer daquele imóvel a sua moradia, e reduz de 15 para 10 anos. Com relação ao uso capião ordinária, ele estabelece que seja exigido o justo título e a boa-fé, reduz de 15 para 10 anos. Esse justo título e boa-fé, ele exige um documento, geralmente um documento, aquele promessa de compra e venda, que geralmente acontece quando o terreno é de posse, e a boa-fé, aquela boa-fé em que ele acha que aquele imóvel ele realmente está abandonado, ele não esbulhou o imóvel, ou seja, ele não arrombou o imóvel, ele não teve oposição do antigo proprietário, com isso, ele fez daquele imóvel a sua moradia, provando isso em juízo, reduz de 15 para 10 anos. Temos também a uso capião especial, rural, que é aquela uso capião em que exige o tempo mínimo de pelo menos 5 anos para aqueles proprietários de imóveis rurais com até 50 hectares, ou seja, 500 mil metros quadrados, para fazer daquele imóvel rural o sustento da sua família. São aqueles pequenos proprietários rurais que ocupam imóveis completamente abandonados, fazem as suas plantações, aquelas pequenas plantações, para sustento da sua família. Lembrando que a uso capião ela não pode ser em relação a bens públicos. Os bens públicos são insuscetíveis de uso capião. Então, se uma pessoa, uma família, achar que um imóvel, um terreno que pertence ao Estado, ele pode ir lá invadir ou fazer daquele imóvel a sua moradia, plantando, ele não vai ganhar o direito de propriedade pela uso capião. O máximo que ele pode conseguir seria uma concessão especial de uso pelo Estado, por ele estar fazendo daquela terra produtiva. Com relação ao uso capião especial urbana, o prazo também é de 5 anos, só que o imóvel tem que ser no máximo até 250 metros quadrados. Ele ocupa aquele imóvel por 5 anos, com
justo título e boa-fé, não podendo ser esbulhado, arrombado, sem oposição do antigo proprietário, e por esse lapso temporal de 5 anos, a partir do momento que ele completa, ele pode ingressar em juízo para obter o reconhecimento da uso capião. Temos também a uso capião especial ex-cônjuge, que é uma modalidade também inserida no novo Código Civil, em que o cônjuge, um dos cônjuges, abandona o lar por um período de pelo menos 2 anos. Aquele cônjuge que ficou, ele provando que houve o abandono do ex-cônjuge, ele pode requerer em juízo o reconhecimento daquela uso capião para somente um dos cônjuges que ficou. Também o prazo seria 2 anos, diminuiu para 2 anos. E também temos a uso capião urbana coletiva, que são imóveis superiores a 250 metros quadrados para aquela população de baixa renda, né? E o problema é você entender, o código ele não explica quem é a população de baixa renda. Essa seria uma dificuldade em provar quem seria a população de baixa renda, mas o código prevê também, por exemplo, um imóvel superior a 250 metros quadrados, aquelas pessoas que tomam conta do imóvel, ali constrói suas pequenas casas e não tem o registro reconhecido de pronto. Então elas podem ingressar com uma ação até coletiva, entre eles ali com as pessoas de baixa renda, para poder reconhecer a uso capião daquele imóvel acima de 200 metros quadrados com a população de baixa renda. Professor, existem causas impeditivas da uso capião? Sim, está previsto no artigo 197, 198 e 199 do Código Civil. As principais causas impeditivas são aquelas contra a prescrição aquisitiva, ela não corre contra o cônjuge na constância do casamento, contra o ascendente e os descendentes durante o poder familiar, ou seja, contra o pai ou o filho durante o poder familiar, ou seja, enquanto da convivência familiar. Também não corre contra incapazes, né, os menores de 8 anos ou aquela pessoa que tem uma portadora de deficiência, uma doença grave. Também não corre contra os tutelados e os curaletados durante a constância da tutela ou curatela, e também não corre contra aqueles que estão a serviço da União. Por exemplo, ele está numa missão no exterior e deixou o seu imóvel aqui no Brasil. Então, se uma pessoa vai lá e ela ocupa aquele imóvel, ele provando que estava em missão, aquele prazo que a pessoa ocupou não vai contar como prescrição aquisitiva para fins de uso capião. Também não corre contra os militares das Forças Armadas em tempo de guerra. É o que está previsto no Código. Quais documentos devem ser utilizados para comprovação dos prazos exigidos para transformar a posse em propriedade? Bem, os documentos mais comuns exigidos para que possa provar em juízo o prazo prescricional aquisitivo seria, por exemplo, o primeiro, se a pessoa comprou um imóvel com aquele instrumento particular de compra e venda. A partir da data da assinatura daquele instrumento particular de compra e venda, já começa a contar os prazos. Eu não tenho esse instrumento particular. Vamos supor que foi um imóvel que eu ocupei e eu quero reconhecer a uso capião extraordinário, que é aquela de 15 anos, que independe de justo título e boa-fé. Primeira conta de luz que você tem lá atrás, há 15 anos atrás, conta d'água, declaração da Receita Federal, que você declara o seu endereço ali, tudo isso faz parte da documentação que possa comprovar o lapso temporal para fins de aquisição da prescrição aquisitiva. Podemos dizer que a uso capião é a melhor maneira de regularizar um imóvel de posse? Sim, não há outro meio melhor para reconhecer um imóvel de posse pela uso capião. Hoje em dia nós temos a uso capião extrajudicial ou administrativa, em que se você cumprir os requisitos previstos, que é uma inovação do novo Código Civil, você pode requerer em cartório, um cartório de registro de imóveis, com toda a documentação necessária para poder reconhecer a uso capião. De lá você já sai com o seu RG pronto do imóvel, desde que você cumpra os requisitos legais. Quando o cliente compra um imóvel de posse e depois descobre que aquela propriedade tinha outro dono, quais são as implicações jurídicas? O corretor de imóveis pode sofrer alguma sanção? Muitas das vezes a pessoa compra um imóvel achando que não há um proprietário anterior ou está agindo de boa fé. O problema é quando realmente tem alguém de má fé na intermediação desse imóvel. Aquele proprietário, se descobrir que o imóvel dele foi vendido por um instrumento particular de compra e venda, ele tem o direito de entrar com ação de reintegração de posse. O corretor
ele deve tomar todos os cuidados necessários para poder intermediar a venda, né? Procurar ver se o imóvel ele não tem nenhum gravame, ele procurar ver se o imóvel está registrado no nome de alguém. E se o corretor de imóvel ele agiu de boa fé, para o corretor de imóvel não acontecerá nada. Agora, se o corretor de imóvel já sabia que havia um antigo proprietário e mesmo assim agiu de má fé vendendo aquele imóvel para uma pessoa e essa outra pessoa não tem ciência do que está acontecendo, o corretor de imóvel ele pode sofrer sanções de natureza pecuniária em face do antigo proprietário, que ele pode entrar com ação de reintegração de posse, e daquele possível possuidor em reaver o dinheiro de volta na qual ele pagou. Para finalizar, deixa o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Corretor de imóveis, fique atentos agora com a uso capião extrajudicial ou administrativa, que pode ser reconhecida pelo cartório de registro de imóveis. O novo Código de Processo Civil ele estabeleceu essa oportunidade. Na hora de vender o imóvel, você pode alertar aquela pessoa que está comprando que há a possibilidade de reconhecimento daquele imóvel no registro de imóvel pelo uso capião. Só basta ter cuidado de que o imóvel ele já venha, é um imóvel antigo, ele já vem sendo vendido de antigos proprietários, para não fazer esse tipo de procedimento no imóvel novo, porque o imóvel novo ele pode estar registrado e o antigo proprietário entrar com ação de reintegração de posse. Para aqueles imóveis em que já tem várias pessoas ocupando, um passa para o outro, aí aquele último que comprar, se ele desejar fazer o registro, você já pode deixar alertar para ele que há um novo procedimento nos cartórios de registro de imóveis e que ele pode obter o registro por meio da uso capião administrativo. Professor, mais uma vez obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição da TV Cresce Rio. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter mais informações sobre a uso capião. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é sempre fundamental. Um grande abraço e até a próxima.